Oi, eu sou Débora Baldinho, você tá aqui no meu canal. Se você não me conhece, seja bem-vindo. Se você já me conhece, pô, parabéns pra você que tá aqui até agora, né? Nessa quarentena desapareci mesmo. Eu não vou ficar aqui falando muito porque depois a gente faz um diário de quarentena e fala sobre as emoções. Hoje não é o dia pra isso. Eu vou falar nesse vídeo sobre a reforma tributária que o Paulo Guedes apresentou aí e sobre o dia da visibilidade lésbica, que é dia de 29 de agosto. E sobre a reforma tributária em específico, sobre o ponto polêmico da taxação das editoras e dos livros, né? Quem tá acompanhando aí o Twitter nos últimos dias viu rolando a mobilização da hashtag Defenda o Livro, e a gente vai falar um pouco do que tá acontecendo, onde é que isso entra nessa tour da reforma tributária do Paulo Guedes, o que é essa reforma do Paulo Guedes, do governo apresentou, né? O Paulo Guedes, pra quem não sabe, é o ministro da Economia do Bolsonaro, posto Ipiranga. Então não vamos falar sobre o Paulo Guedes. Inclusive, se você quer saber mais quem é o Paulo Guedes, eu recomendo que você leia o perfil que a Malu Gaspar fez dele. Foi antes das eleições, inclusive, acho que foi faz um tempo já, mas é um perfil que vale a pena conhecer pra entender um pouco de onde sai o cinismo do Paulo Guedes. O Paulo Guedes apresentou uma proposta ao Congresso de reforma tributária em que, eu falo reforma por quê? Porque não é uma reforma, ele não apresentou uma proposta sistêmica de reforma tributária. O que eu falo de sistêmica? O sistema de tributos, ele envolve muitos tributos, né? O Brasil precisa de uma reforma tributária? Precisa sim, o Brasil precisa horrores de uma reforma tributária. Nós temos um dos maiores sistemas de tributos no mundo, ou seja, o Brasil arrecada horrores de tributos, mas o Brasil tem uma carga tributária bastante regressiva. O que a gente quer dizer com regressiva? Ele tributa os mais pobres e a classe média, e ele isenta os mais ricos, né? Porque esse é o nosso país. Vamos do começo, né? Paulo Guedes apresentou uma proposta de reforma tributária, ele fala que ele quer apresentar de maneira fatiada. Então ele fala de maneira bem por cima, que ele vai apresentar uma alternativa para tributo de dividendo, não falo nada sobre isso ainda em profundidade, mesmo tendo passado por uma audiência pública de 5 horas na Câmara de Deputados, ele não entrou em nenhum pormenor sobre imposto de renda, como é que vai ficar, sobre taxação de grandes fortunas, não falou nada, ele também não falou nada sobre taxação de dividendos, enfim, ele só falou que a ideia do governo hoje é, por um lado, unificar os impostos sobre consumo, que é o PIS e COFINS, num imposto chamado CBS, que se chama Contribuição de Bens e Serviços. O que tem pra saber disso é que vai virar uma alíquota altíssima, uma alíquota de 12%. E ele fica aí tentando maquiar, gente, ele faz um esforço, a psicodelia argumentativa no limite. O que ele está querendo fazer é reabilitar e recriar a CPMF. O que é a CPMF? É o imposto por transação bancária. Ele quer agora ir pra cima disso, principalmente por causa das transações digitais. A CPMF foi extinta há 10 anos. Ele também não explica como isso vai acontecer. Se é na entrada, se é na saída, qual que é a alíquota, a gente não sabe. O fato é que a CPMF é um imposto bastante impopular, que o Congresso tem muita dificuldade de bancar, porque ninguém quer a volta desse imposto, porque é um imposto bastante regressivo que taxa todo mundo e que costuma ser alto, né? Alto por quê? Porque taxa na entrada, ou seja, você que transfere o dinheiro paga, a galera que recebe paga também, é um imposto bastante impopular. A gente não sabe de que forma o Paulo Guedes quer que isso aconteça, porque ele também não explicou, é isso que eu já falei. Essa é a proposta do governo hoje para a reforma tributária. E um dos pontos bastante polêmicos dessa reforma, o governo está propondo taxação das editoras, taxação sobre consumo de livros, ou seja, derrubar a imunidade tributária das editoras. E qual que é o argumento do Paulo Guedes, né? Eu até comentei no meu Instagram essa semana sobre isso, porque o governo argumenta, não tem problema de taxar os livros, porque quem lê livro é realmente só as elites estão dispostas a pagar mais. E aí, não tem problema, você não tá taxando os mais pobres, mas aí você encarece e elitiza ainda mais o acesso ao livro e faz com que ele se torne cada vez mais inacessível. É o mesmo argumento que se utiliza, por exemplo, para discutir, os liberais argumentam sobre mensalidade em universidade pública, ou seja, quem acessa a universidade pública são os ricos, então os ricos que paguem a mensalidade. E aí você elitiza ainda mais a universidade e impossibilita ainda mais o acesso à universidade. Enquanto nós não discutimos mecanismos e ferramentas de democratização do acesso à universidade, ao livro, né? O governo tem que subsidiar esse tipo de acesso. Enquanto nós deveríamos estar exigindo mecanismos e ferramentas de democratização do acesso ao livro, mil questões se envolvem nessa coisa da educação básica e como fazer com que as pessoas leiam mais, possam ter mais acessos aos livros, etc, enfim. E qual que é o contexto da reforma tributária? Por que eu acho que isso é importante que a gente acompanhe daqui pra frente? O governo agora, no período da pandemia, viveu um decrescimento, né, de pontos percentuais de aprovação bastante significativo. E qual que é o caldo, basicamente, dessa reforma tributária? O fim do auxílio emergencial, eles querem se manter com esses pontos de aprovação e estão querendo criar o que eles chamam de renda base. Renda Brasil é o nome que eles querem criar. Eles querem que existe um legado, né, na cabeça da população desses benefícios assistenciais, como algo que vinha dos governos petistas. Eles, além de quererem recriar isso, eles querem deixar uma marca e sustentar os pontos percentuais de aprovação com algum projeto. Com relação a essa coisa da Renda Brasil, existe uma coisinha chamada PEC do teto, né? PEC do teto de gasto. Há economistas que argumentam
argumentam que é possível criar sim a renda básica dentro da PEC do teto. A PEC do teto, pra quem não sabe, é a PEC que foi aprovada ainda durante o governo Temer, que limita a expansão do orçamento da União em 20 anos, ou seja, congela o orçamento da União pelos próximos 20 anos. Eu acho que engessa o orçamento na medida em que não permite essas mudanças, né? Não permite adaptação às novas realidades. O Paulo Guedes é contra revogar a PEC do teto e o governo quer a renda básica ao mesmo tempo. E aí é aquela coisa, né? Não tem almoço grátis, alguma coisa você vai ter que fazer. Qual que é a alternativa pro Paulo Guedes? Criação de imposto, você tem que arrecadar mais, né? No momento em que a gente tem um aumento bizarro dos desempregados, e o governo não ofereceu alternativas estruturais para as pequenas e médias empresas se sustentarem e garantirem os empregos, ele fez quase nada, basicamente. O único programa do ponto de vista da economia que está funcionando no período da pandemia é o auxílio emergencial. O resto ficou a esmo mesmo. A gente tem um número crescente de desempregados, um aumento bizarro e crescente da pobreza. Qual que é o lance? Ele tá tentando recriar os impostos para poder conseguir manter os benefícios dos empresários e patrimonialistas aqui do Brasil, quanto os pontos percentuais de aprovação do Bolsonaro com as grandes massas da população que precisa de auxílio e assistência por parte do governo. O governo quer mexer nas isenções fiscais, Zona Franca de Manaus, quer mexer com os empresários, quer mexer com os pecuaristas? Não, claro que o governo não quer mexer com isso. O governo fica botando na cabeça da população, para não usar outros termos que o YouTube aqui me limita, porque quem vai pagar a conta a gente sabe quem é. E aí a gente não mexe no grande problema da carga tributária no Brasil, que é a regressividade, taxar os mais pobres, como a gente aprofunda esse problema. Palmas pro Paulo Guedes. Essa é a questão da reforma tributária. Primeiro, então, acompanhe essa coisa da reforma tributária, porque teve essa semana também uma outra notícia relativa ao Ministério da Economia, que foi a demissão da equipe econômica do Paulo Guedes. O secretário para desburocratização. E eu acho bonitinho como eles maqueiam esse nome, né? Desestatização, que é um nome bonitinho pra privatização mesmo. Esses secretários, que são basicamente o centro da equipe econômica do Paulo Guedes, pediram demissão. O Paulo Guedes foi até a imprensa dizer que houve uma debandada. Ambos dizendo que estavam saindo porque as privatizações não estavam andando, que a reforma administrativa também não estava andando. Não dá pra saber exatamente o que sobrou do Paulo Guedes, mas vamos acompanhar como é que ele vai remontar essa equipe, como é que ele vai sobreviver. Preciso acompanhar essa coisa da reforma tributária por esses motivos. O governo do Bolsonaro não tem capacidade para apresentar para a sociedade brasileira uma reforma tributária que resolva os problemas do sistema de tributos no Brasil. Então, acompanhamos isso e defenda o livro, gente. Qual que é o sentido de tributar, onerar mais o consumidor e impossibilitar ainda mais o acesso ao livro e de que maneira isso democratiza o acesso ao livro, sabe? De que maneira isso facilita o acesso ao livro baixo da população? De nenhuma maneira. Então, hashtag defenda o livro, sim. E por fim, quero dar um aviso. No dia 29 de agosto a gente comemora o Dia da Visibilidade Lésbica. Em 96 houve a realização aqui no Brasil do Seminário Nacional de Lésbicas. Foi a primeira vez que esse seminário aconteceu. O movimento de mulheres lésbicas comemora e reivindica essa data. E por que eu quero dar esse aviso aqui? Porque tem muitas atividades rolando. E eu acho que existe por um lado, por parte do movimento LGBT, a mesma invisibilidade que a gente encontra na sociedade, a gente encontra dentro do movimento LGBT. Por um lado, por machismo mesmo, e por outro, porque existe uma grande parcela do movimento de mulheres lésbicas que é transfóbica, sim. Mas o conjunto inteiro das lésbicas e sapatonas na sociedade, que existem muitas pessoas que se identificam com nomenclaturas nesse aspecto, nem todos nós somos transfóbicos, gente, nem todos nós mesmos. Então, se você faz parte da comunidade LGBT e se você não faz também, faça essa parte, pelo amor de Deus. Se engaje mesmo, vá conhecer as sapatonas. Eu vou fazer alguns vídeos de indicação de sapatonas que eu acompanho aqui na internet, que fazem um trabalho importante. Mas, gente, saia, se mexe, pelo amor de Deus, é inacreditável. Todo dia da visibilidade lésbica, todo agosto, a gente acaba no mesmo lugar. As sapatonas dizendo mesmo, só dá pra contar com sapatona no dia da visibilidade lésbica, porque pro resto, o orgulho LGBT, Pride, pra gay branco, cisgênero tem tudo, entendeu? Pro resto, a gente que lute, não dá. Então, contamos com vocês. Acompanhem as atividades. Tem muitas atividades virtuais rolando. Tem as iniciativas, tem o Brejo Virtual, que é um ciclo de atividade de mulheres lésbicas, sapatonas, negras, indígenas, que estão produzindo debates aqui na internet. Tem o Ateia Existe, que é um conjunto de atividades que estão sendo produzidas pelo setor de entretenimento, de festas aqui em São Paulo. A junção da Desculpa Qualquer Coisa com o Isoporzinho das Sapatonas. Tem a Velcro Shop. Tem uma série de iniciativas que estão produzindo atividades virtuais, promovendo ações de visibilidade agora neste mês. E contamos com vocês, gente. É a hora de se mexer, tá? Porque é muito desgastante. Todo ano a gente cai no mesmo lugar. Quem tá com as sapatonas são as sapatonas. Não dá pra ser isso, tá? É isso. E eu queria também deixar um parabéns pra designer desse canal, porque esse vídeo está sendo lançado hoje, na sexta-feira. É aniversário da Mandeliz, que é responsável pela minha identidade visual. É minha grande amiga e que eu não vejo desde março, porque nós seguimos em quarentena. Amiga, te amo. Feliz aniversário. Parabéns! Te amo. É isso também, vida. Então é isso, meus amores. Me siga nas redes sociais, apoie esse canal. Nós temos uma plataforma de apoio recorrente, que é a única forma de sustentar esse trabalho. Me siga nas redes sociais, se inscreva aqui no canal e a gente se vê na próxima.